Meus irmãos, que Deus abençoe essa amada igreja. São 5 anos, irmãos. É isso? 5 anos de organização, não é isso, pastor? 5 anos de organização, mas é óbvio que já tem muitos outros anos por aí, né? Já existem muitos anos por aí, porque eu imagino que o processo da plantação da igreja é algo natural, orgânico, normal, como geralmente acontece, né? É um processo natural, de casa em casa, é isso mesmo? E visitações, e a igreja vai crescendo, a igreja vai se movimentando, e eu acredito que tinha aí alguns irmãozinhos que acolheram na casa deles, né? Irmãos que eram base, núcleo de base, e essa igreja foi crescendo, alargando fronteiras, e hoje nós temos uma família sendo recebida aqui, louvado seja o nome do Senhor. E essa igreja ela vai crescendo, porque a igreja de Jesus, ela precisa crescer. A igreja que cresce é sinônimo de uma igreja que vive na palavra de Deus. E quando eu falo de uma igreja que cresce, eu estou falando de uma igreja que é firmada na palavra, de uma igreja que é firmada no evangelho, uma igreja que ama Jesus Cristo. Esta igreja irá crescer de forma orgânica, verdadeira. E para a glória de Deus, essa igreja irá prosperar em nome do Senhor Jesus. E a minha oração é que a igreja presbiteriana de Jardim Robru veja a boa mão do Senhor e cresça, frutifique, floresça. E essa igreja venha amadurecer ainda mais na palavra do Senhor, para que vidas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Que o amor do Senhor seja espalhado por esse bairro, pela nossa cidade, e que Jesus seja conhecido através dessa igreja, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, ame a sua igreja. Você pode repetir essa frase comigo? Está tão fácil da gente decorar. Vamos juntos? Ame a sua. Vamos com mais força, do mesmo jeito que o coral estremeceu a gente nessa noite. Vamos lá? Ame a sua igreja. Ame a sua igreja. 5 anos de existência, 5 anos de organização, é mais do que nunca motivos para a gente alegrar e glorificar o nome do Senhor, amando a Ele, mas também amando a nossa igreja e o lugar onde o Senhor nos colocou para crescer e florescer. E por isso, nessa noite, eu quero que você caminhe comigo entendendo aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo ao povo de Filipos no capítulo 2. E ele, de um modo bem específico, ele está dizendo: ame a sua igreja, ame Jesus. E quando você ama Jesus, você ama a sua igreja, você ama o reino, e você entende o privilégio de servir Jesus Cristo. Filipenses 2, se você puder abrir sua Bíblia, juntos comigo nós vamos ler, e a palavra do Senhor irá nos ensinar, de uma forma muito especial nessa noite e neste lugar. Filipenses capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada, absolutamente nada, façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, ou a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Verso 10, juntos, leamos. Para que o nome de Jesus, todo joelho, nos céus, na terra, o 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória. Assim, pois, meus
Irmãos, meus amados irmãos, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros neste mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar? Deus bendito, te louvamos, te agradecemos, te adoramos por esta noite. Exaltamos o teu nome por tudo que já fizemos até aqui, Senhor. Cada canção, cada oração, cada tempo na tua presença, Deus, de glorificação ao teu nome. E agora, Senhor, pedimos que a tua palavra poderosa toque em nosso coração e nos encha, Senhor, daquilo que vem de ti, para que em nome de Jesus saiamos aqui, ó Deus, determinados a cumprir a tua palavra em nosso dia a dia. Abençoe essa amada igreja, abençoe o teu povo e que em nome de Jesus a tua palavra poderosa transforme o nosso coração. Oramos com alegria, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Qual o tema dessa noite, irmãos? Qual é? Pedir para vocês repetirem aí para mim. Qual é? Vamos, gente, qual é? Vamos mais forte, vamos juntos? Ame a sua igreja. Foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez. O que Jesus nos ensina na sua palavra é: ame a sua igreja. O que Jesus nos ensinou na sua palavra, por meio da sua própria atitude, foi amar o seu próprio povo. Amar a sua igreja, a sua nação escolhida. Quando nós olhamos para 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos ensina, queridos, que nós somos um povo eleito, nós somos uma nação escolhida, nós somos um povo chamado, nós somos uma igreja amada pelo Senhor, nós somos um povo amado por Deus, nós somos uma igreja escolhida pelo Senhor para que os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida e que através de nós o seu reino cresça e que através de nós a igreja presbiteriana de Jardim Robru cresça e prospere para a honra e glória do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele está usando a minha vida e a sua vida para que o reino dele prossiga. A igreja do Senhor não para. A igreja do Senhor prossegue. A igreja do Senhor não morre. A igreja do Senhor caminha firmada nos propósitos e nos planos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Mas, meus amados irmãos, no convite que eu lhe faço nessa noite, e o convite que eu faço para você é, qual que é? Ame a sua igreja. Pastor Wilson disse que a grande maioria aí veio da igreja Assembleia e por aí vai. Então deixa eu abusar de vocês. Vira para o irmão que está do teu lado e fale assim: ame a sua igreja. Isso, olha que coisa boa falar isso com vocês. Quando eu vou para uns calvinistas aí, eu não posso falar umas coisas dessas não, que eles ficam bravos. Mas eu quero dizer para você: ame a sua igreja. Ame a sua igreja. Ame o povo de Deus, queridos. Não há nada melhor do que amar o povo de Deus. Não há nada melhor do que amar Jesus. E quando amamos Jesus, amamos o povo. Quando entendemos a missão de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus, nós amamos pessoas. E todas as igrejas, meus amados irmãos, elas possuem problemas aqui. Se você veio para esta igreja ou para qualquer outra igreja dessa terra fugindo de problema, meu querido, você está no lugar errado. Você não encontrou esse lugar.
Se você saiu de onde você estava e veio para um outro ambiente achando que não encontraria problemas, você está no lugar errado. Porque você encontra problemas. Você tem lutas, você tem desafios. Você tem gigantes para enfrentar. Você tem irmãozinhos complicados para conviver. Você concorda comigo? Sim? E quem é o mais complicado? Pode falar assim, eu. Quem é o mais complicado, irmãos? Eu também sou. Todos nós somos. Todos nós somos complicados, difíceis. E a igreja de Cristo é formada por pessoas. E onde há pessoas, há problemas. Onde há pessoas, há lutas. Onde há pessoas, há perseguições. Onde há gente, há a turma do ministério da fofoca. Conhece o ministério da fofoca? Conhece? Conhece o ministério da igreja, daqueles irmãos ali que sabe das notícias de todo mundo em frações de segundo? Tem esses ministérios espalhados por aí. O apóstolo Paulo sabia disso também. E na época do apóstolo Paulo também não era diferente. Na era do apóstolo Paulo, a igreja era do mesmo jeito, porque irmãos existem desde quando Adão existe, desde quando a nossa irmã Eva existe. Sabe como é que é? Gente complicada, gente problemática, gente difícil, gente que é difícil da gente conviver, mas Deus nos chama para andar juntos, e o Senhor nos convida para ser igreja. E a igreja amada por Deus é uma igreja que faz a diferença onde está, porque Deus ama o seu povo e Deus chama a sua igreja para fazer a diferença onde está. E Paulo olha para a igreja de Filipos. Paulo está preso. E mesmo na prisão, ele se preocupa com este povo. Mesmo na prisão, e ali recebendo uma visita de um homem chamado Epafrodito. E ele chega ali para contar e trazer um relatório para Paulo de tudo aquilo que haviam feito na igreja, e bem como todo um relatório de como aqueles irmãos estavam vivendo. Paulo ouve aquelas palavras. Paulo se preocupa com aqueles irmãos, mesmo em situações de problemas, de dores, de perseguições. Mesmo preso, o apóstolo Paulo olha além dele mesmo. Sabe uma das coisas mais difíceis para nós, irmãos? É olhar além de nós. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é olhar além de você mesmo. Porque, via de regra, nós olhamos para a gente. Nós olhamos para a nossa própria necessidade. Nós olhamos para apenas a nossa igreja. Olhamos apenas para as nossas preocupações, para as nossas ansiedades. Olhamos apenas para a gente. Paulo vai dizer assim, olhe além de você. O apóstolo Paulo poderia muito bem assentar em cima da sua autocomiseração. Ele poderia assentar em cima da dor, do sofrimento, do abandono, da tristeza, da perseguição. Ele poderia estar lá na prisão dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. Cada um que cuide dos seus. Fala mais alto, irmãos. Cada um cuide dos seus problemas, mas Paulo não fez isso. Ele poderia muito bem assentar em cima da dor, da angústia, do medo, da prisão, da solidão e dizer, Epafrodito, eu não tenho nada a ver com isso não. Meu irmão, obrigado porque você veio, mas cada um cuida das suas dores, cada um cuida das suas lutas, eu estou aqui sofrendo, eu estou passando pelo abandono, eu estou preso injustamente, eu estou numa prisão cruel, mas cada um cuida da sua vida. Mas essas não foram as palavras de Paulo. O apóstolo Paulo ainda olha para aqueles irmãos com amor e graça, porque aquela igreja havia sido plantada no momento em que o Senhor está agindo ali na cidade de Filipos. Deus leva Paulo, Silas, Timóteo, e ali eles estão pregando o evangelho na cidade de Filipos. Uma mulher tão abençoada, vendedora de púrpura, ela ouve a oração daqueles servos de Deus, e aquela mulher então é abençoada pelo Senhor. Jesus chega, e onde Jesus chega, ele transforma vidas. Onde o povo de Deus chega, muda histórias. Você que está aqui nessa noite, querido, você é prova que Deus ama você. E alguém falou de Jesus para a sua vida. E se você está aqui nessa noite, é porque o evangelho de Jesus chegou no teu coração, na tua família, na sua casa.
E quando você olha para o livro de Atos, capítulo 16, você verá que Lídia, a sua casa é abençoada. Logo depois, o apóstolo Paulo expulsa demônios. E um pouquinho mais para frente, Paulo é preso, junto com aqueles missionários. E lá na prisão, um terremoto acontece. E quando Paulo canta, ele celebra, ele adora na prisão. Que coisa mais louca é essa? A gente às vezes reclama por causa da chuva que está caindo, e Paulo está preso. Paulo está açoitado. As varas comeram no lombo do apóstolo Paulo e dos missionários que estavam ali em Filipos, e eles na prisão, eles celebram, eles glorificam, eles adoram a Deus, e o que acontece? Terremoto vem. Porque onde Jesus está, coisas lindas acontecem entre nós. Quando Jesus está aqui nesta igreja, coisas lindas acontecem entre nós, porque a presença de Jesus é poderosa. A voz de Jesus é transformadora. E então Paulo canta, Silas adora. E aquele carcereiro chega ali preocupado na prisão, achando que os prisioneiros tinham fugido. E então Paulo para eles, não, a gente está aqui, fica tranquilo, a gente não fugiu não. Pode ficar em paz, não precisa se matar não, a gente está aqui. Aquele homem se converte. Porque onde Deus está, os planos de Deus se cumprem. E aquele carcereiro entrega a sua vida para Jesus. A sua casa toda foi abençoada. A sua casa toda foi batizada. E o que diz a Bíblia? Que aquele carcereiro lavou os ferimentos de Paulo, cuidou deles, estendeu a mesa do seu lar, serviu um belo de um jantar para cuidar daquele que foi bênção na sua vida. Meu querido, onde você está, seja bênção. Às vezes a gente só quer ser bênção onde a bênção está. A gente às vezes só quer ser bênção quando a coisa boa está. Mas eu quero dizer para você, querido, seja bênção onde Deus te colocar. Mesmo que talvez você ache que Deus não esteja lá. Seja bênção onde Deus te colocar. Mesmo você acreditando que possivelmente Deus não está mais lá. Será que Deus está aqui na prisão? Deus me abandonou? Deus não me ama? Eu estou pregando o evangelho, eu estou falando do amor de Jesus, e Deus me abandonou, Deus não cuida de mim mais, Deus me desamparou, onde que está o Senhor? Deus estava com Paulo na prisão. E onde Deus te colocar, é o lugar que Ele quer que você seja bênção para prosperar em nome do Senhor Jesus. Ele não te colocou onde você está para murmurar. Ele não te colocou no lugar onde você está para reclamar. Ele te colocou no lugar onde você está para prosperar, para crescer, para frutificar. E se preciso for, para cantar em meio à dor, para celebrar em meio à prisão, para exaltar no momento da solidão. Mas Ele está presente com você onde você está. Mas eu quero voltar para o texto, porque este foi apenas o contexto. Mas eu não vou me delongar. E cada vez que eu falo que eu não me delongo, eu fico 3 horas pregando. Então eu vou dizer que eu vou delongar. Daí eu acabo em 10 minutos. Eu tenho que ir para o lado contrário. Voltando para o texto, Paulo escreve essa palavra para o povo de Filipos. Porque a preocupação de Paulo é com essa igreja. Uma igreja que foi plantada. Uma igreja que nasceu. Uma igreja que estava em execução, uma igreja que estava prosperando, ela estava crescendo, mas onde a gente tem problemas. E uma das primeiras coisas que o apóstolo Paulo fala para essa igreja é: meus amados irmãos, ame a sua igreja, por causa dos irmãos que ali estão. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, querido, ame a sua igreja por causa dos irmãos que aqui estão.
Ame essa igreja porque tem vidas aqui dentro. Ame a sua igreja porque há pessoas abençoadas aqui dentro. Ame essa igreja porque Jesus está aqui nesse lugar. Ame essa igreja porque tem gente de bênção aqui nesse lugar. Paulo vai dizer assim: meus queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para de viver em conflitos. Paulo está virando para essa igreja que tem gente, tem problema, tem dificuldade. E Paulo vira para esse povo e diz: irmãos, vivam de forma abençoada, agradável. Ele está dizendo: olha, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Sabe o que é entranhados? É o que está de fato nas entranhas. É aquele sentimento que vem de dentro. Aquela misericórdia, aquele amor pelo outro que vem de dentro da alma. Aquele sentimento verdadeiro, sincero. Paulo diz: há palavras de amor, há evidência de consolação entre vocês, há comunhão do Espírito entre vocês. Ele diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Para com partidarismos. Para com a vanglória. Para com os sentimentos de superioridade de vocês. Pare com aquilo que destrói a comunhão de vocês. Meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês, vocês têm 5 anos que estão aqui, e em nome de Jesus, até Cristo voltar, essa igreja viverá muitos anos para a glória do Senhor, amém? Porque há um povo que ama Jesus aqui dentro. E esse povo que ama Jesus precisa viver em amor. Uma igreja, ela não prospera se não houver amor dentro dela. O mesmo apóstolo Paulo nos diz ali em 1 Coríntios capítulo 13 que é necessário ter amor aí dentro. Se você não tiver amor, querido, não vai adiantar. Se você não viver pautado no amor, não há dons. Se não viver pautado no amor, não há o evangelho sendo pregado neste lugar. Você precisa viver no amor. E esse amor precisa ser gerado, frutificado. Ele precisa crescer nesta igreja, para que em nome de Jesus, vocês possam aprender, em segundo lugar, a amar a sua igreja por causa de Jesus Cristo. Você precisa amar o seu irmão, querido. Você precisa amar aqueles que estão ao seu lado. Você precisa aprender a conviver com eles, porque você tem um grande exemplo. E o grande exemplo de amor desta igreja não sou eu, não é o pastor, não é o conselho. O grande exemplo de amor desta igreja é quem, irmãos? É Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele nos deixou o seu exemplo de vida. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, eu quero dizer para vocês, vivam nesse amor. Vivam assim, amando uns aos outros, cuidando de vocês, não vivendo nos partidarismos, na vanglória, mas tenham humildade. Sejam simples, sejam sinceros, amando uns aos outros. E eu agora quero lhe dar um exemplo. Olha, sabe qual é o exemplo que eu quero deixar para vocês? É Jesus. E ele vai dizer: olha, tendo em vós o mesmo sentimento, a mesma mente, o mesmo pensamento, a mesma razão, a mesma forma de pensar que houve também em Jesus Cristo. E qual foi a forma de pensar de Jesus? A forma de pensar de Jesus foi: cada um cuide dos seus problemas. Jesus, diz o texto, que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Sabe o que Jesus fez? Ele se humilhou. Diz a palavra do Senhor que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Meus amados irmãos, ame a sua igreja por causa de Jesus. A humildade a qual Paulo os convida a ter por meio da palavra ou das suas palavras, agora lhe recomenda e agora lhe faz entender que não são palavras soltas ao vento, é a nossa mente voltada para Cristo. Esta amada igreja precisa prosperar e crescer olhando para Jesus. Esta amada igreja precisa olhar para Cristo. Nós precisamos ter Jesus como exemplo da nossa vida, porque Ele nos salvou, Ele nos regenerou, Ele nos transformou, Ele nos deu uma nova história. E agora nós temos a mente de Jesus. E se temos agora a mente de Jesus Cristo, eu preciso ser diferente. Cristo
renunciou suas riquezas por amor a nós. Cristo renunciou à sua glória celestial por amor a nós. Cristo renunciou à sua autoridade celestial por amor a nós. O que Cristo fez? Ele assumiu a forma humana. Ele se humilhou. Ele se colocou em figura humana para que ele pudesse estar conosco e andasse conosco e vivesse com a gente e sentisse o que a gente sentiu e pensasse como nós pensamos. E viveu neste mundo comendo, bebendo e participando dos mesmos sofrimentos e das mesmas dores que nós passamos. E eu quero dizer para você, querido, você não está sozinho, porque há um Deus que te ama, te compreende, conhece você e sabe das suas lutas, das suas dores, e você não está sozinho. E a palavra do Senhor diz que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. Ele vai voltar, e Ele virá. Mas até que Ele venha, queridos, você não está sozinho, porque Ele é o nosso pastor e nada, você tem Jesus. Você tem Jesus. Você tem o seu pastor do teu lado. Você tem o fiel e supremo pastor que te ama. Meu querido, anda com Jesus. Meu querido irmão, ande com Cristo. Ame Jesus, porque Ele te amou tanto. Amada igreja presbiteriana de Jardim Robru, olhe para Ele, olhe para Cristo, olhe para a glória, olhe para o céu, olhe para tudo aquilo que Ele tem preparado para cada um de vocês. Olhe, queridos, para a eternidade, não olhe para as coisas que você não tem, olhe para as coisas que você já alcançou, e olhe para aquilo que ainda você irá alcançar do seu Deus, do nosso Salvador. Olhe para Ele, e é somente por Ele que eu e você vivemos, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. O motivo principal pelo qual nós vivemos é olhar para Jesus. Ame a sua igreja. Ame Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Em terceiro lugar, ame a sua igreja, para que você possa amadurecer e crescer na fé. Ainda não acabou, queridos. Ainda não é o fim. O Senhor te escolheu e o Senhor te chamou, porque Ele deseja moldar a minha vida e a sua vida. Por isso, irmãos, ame a sua igreja. Ame o lugar que você vive. Ame o ambiente que o Senhor colocou para que você pudesse congregar. Ame o povo de Deus, a família de Deus. Ame a família da fé, para que você seja moldado, lapidado, transformado, para que você seja mais maduro, mais santificado na fé. E a palavra do Senhor diz que você precisa desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus, versículo 13, é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo, irmãos, sem murmuração e contendas. Para de brigar, Paulo diz. Para de reclamar. Pare de murmurar. Viva de que jeito? Com alegria no Senhor. Versículo 15 diz, para que vos torneis de que jeito? Irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Sabe quem você é? Você é aquele que Deus escolheu, querido, para ser luzeiro neste mundo, para ser sal da terra e luz. Você precisa brilhar Cristo. Por isso ame a sua igreja, para que você amadureça, para que você cresça, para que você desenvolva a sua salvação, para que como luzeiros neste mundo você possa resplandecer a alegria que vem de Jesus. A nossa alegria, queridos, ela é temporária, mas a alegria de Cristo é eterna. A nossa alegria é medíocre, é pequena, é vazia, mas a alegria de Cristo é eterna. A nossa alegria, às vezes, ela é palpável pelas coisas materiais, mas a alegria de Cristo é celestial. Então a igreja de Cristo precisa viver com os olhos na eternidade. É lá no céu. Você precisa pensar em Jesus, amar Jesus, viver para Jesus e ser um crente maduro.
ser um crente santificado, consagrado, transformado. Como a canção que nós cantamos aqui nessa noite, ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, tudo, minha vida, meu ser, minha história, meu casamento, minha igreja, meus filhos, meus dons e talentos, tudo é para a glória de Deus. Todas as áreas da minha vida precisam ser lapidadas pelo Senhor, para que esta igreja venha crescer, florescer e frutificar, para que sejamos como luzeiros neste mundo. Um povo que se torna irrepreensível, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio desta geração pervertida e corrupta. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida nesta igreja, querido. Deus quer usar você aqui nesse lugar com o dom que Deus te deu. Ele quer usar você aqui. O que eu vou fazer, pastor? Você vai perguntar para Deus isso. E você vai perguntar para o seu pastor também, porque ele vai nortear você. Pergunta para Deus: por que eu existo, Senhor? Qual o plano que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor deseja fazer em mim, através de mim? Eu preciso ser como luzeiro neste mundo. Eu preciso resplandecer como alguém que transmite a luz verdadeira. Essa luz não está em mim, essa luz é Jesus. Essa luz não está em você, essa luz é Jesus. E essa luz agora vai brilhar por meio da sua vida. Essa luz vai resplandecer como luzeiro que está espalhado no meio das trevas, da escuridão. Ele quer usar você para que você seja brilho nessa vida. Para que você venha brilhar nesta história. Para que as pessoas da sua família e da sua casa, da sua vizinhança, conheçam Jesus Cristo através de você. Como eu posso ser uma bênção? Você precisa fazer essa pergunta para Deus. Senhor, como eu posso ser uma bênção nas tuas mãos? Senhor, como eu posso ser um luzeiro neste mundo? Senhor, como eu posso resplandecer o Senhor Jesus aqui nessa terra? Me ajude a moldar a minha vida. Me ajude, Senhor, a trabalhar na minha fé, na minha mente. Me ajude a ser mais maduro. Me ajude a crer no Senhor e andar com o Senhor, para que o mundo veja Jesus em mim. E em quarto e último lugar, eu quero dizer para você nessa noite: ame a sua igreja, porque esta é a vontade de Deus. Ele amou a igreja. E se Jesus, que é santo, perfeito e soberano, amou a sua igreja, e Ele nos deixou aqui, queridos, para prosseguir essa obra tão maravilhosa, por que nós não amaríamos? Se esta igreja falhar, se a igreja de Cristo falhar, ninguém mais prosseguirá a missão de Deus. Os anjos não farão isso. Somente a igreja de Deus. Eu quero dizer para você, querido, que nós temos uma missão. E essa missão precisa prosseguir. Porque esta é a vontade de Deus. O versículo 16 em diante vai nos falar que nós precisamos continuar, de que jeito? Pregando a palavra da vida, preservando esta palavra, prosseguindo nesta palavra, vivendo de forma perseverante nesta palavra, para que no dia de Cristo, ou seja, no dia que Ele vier te buscar, no dia que Ele vier me buscar, no dia que Ele vier buscar a sua igreja, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, por sacrifício, por morte, mesmo que a minha vida se encerre aqui e o serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Essa noite é noite de celebração. Essa noite é noite de festa. Meu querido, em nome de Jesus, se alegre no Senhor, porque o Senhor tem planos soberanos para nós. Se alegre no Senhor, porque Ele tem planos soberanos na minha vida e na sua vida. Deus te escolheu, querido, para que você pudesse ser testemunha do seu amor nessa terra. Então ame essa palavra. Viva na palavra de Deus. Persevere.
permaneça, preserve a palavra da vida. Ame essa palavra, viva nessa palavra, para que quando Jesus vier te buscar, querido, você possa dizer: Senhor, estou aqui, sou teu servo e lutei por amor ao teu reino. Como diz a palavra do Senhor, eu não me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por morte ou por sacrifício, e o serviço da vossa fé, diz o texto, alegro-me e com todos vós me congratulo. Paulo está dizendo para nós essa noite, e o nosso Deus nos diz essa noite: se alegre, porque estamos juntos servindo o Senhor Jesus. Meu querido, se alegre, celebre, festeje, viva feliz, viva contente como um servo de Deus que está sendo usado para ser bênção no reino do Senhor Jesus. Moisés, o que você tem nas mãos? Senhor, eu tenho um cajado. Então usa. O que você tem nas mãos, querido? Sirva a Deus com o que Ele te deu. Se alegre no Senhor, porque Ele está voltando. Ele virá nos buscar. Ame Jesus. Ame a sua igreja. Que Ele te abençoe e te guarde. E que o seu coração seja fortalecido no poder da palavra, para que essa igreja venha queimar de amor a Cristo. E que muitas vidas conheçam do amor de Jesus através de você. Porque você é luzeiro neste mundo. Você é usado por Deus nessa terra. Diga: Senhor, eu quero ser uma bênção onde o Senhor me colocou. Eu quero ser uma bênção no lugar que o Senhor quer. Eu quero ser uma bênção lá na igreja da Presbiteriana de Jardim Robru. É o Senhor que me colocou lá. É lá que eu quero ser bênção. O Senhor me colocou lá naquele trabalho. É lá que eu quero ser bênção. O Senhor me colocou nesta família. É aqui que eu quero ser bênção. Eu quero ser uma bênção onde o Senhor me colocou. Então, meu querido, pare de fugir do lugar que Deus te colocou. Jonas, volta. Vai para Nínive. É lá que eu quero. Seja uma bênção onde Deus te colocou. É melhor estar lá do que fugir da vontade de Deus. Que Ele te abençoe. Que Ele te guarde. E que você diga: Senhor, eu quero ser essa bênção nas tuas mãos. Use a minha vida, em nome de Jesus.